Você não pode simplesmente aparecer aqui sem avisar, Maya. Marcus Reed estava bloqueando a porta de sua casa em Arlington. Eu trabalho aqui, Sr. Reed, todos os dias, há 18 meses. Maya Johnson manteve a voz calma e firme. Não é isso que quero dizer, e você sabe disso. Marcus cruzou os braços, tentando parecer intimidador. Então diga o que quer dizer. Maya sorriu levemente, como se soubesse algo que ele não sabia. O que Marcus não sabia era que Maya estava documentando tudo. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário abaixo e diga-nos de onde você está assistindo. Aproveite a história. Marcus Reed observou Maya Johnson pegar sua jaqueta na bancada da cozinha. Há 3 semanas algo parecia errado. O FBI o havia treinado para detectar mentiras e Maya estava escondendo algo. Saindo às 5 da tarde de novo? Perguntou Marcus, tentando parecer casual. Sim, Sr. Reed. Meu turno termina às 5. Maya não ergueu os olhos enquanto dobrava os desenhos de Emma e os colocava na bolsa. Marcus havia sido agente federal por 20 anos antes que uma bala no ombro o forçasse a se aposentar mais cedo. Ele sabia quando as pessoas estavam mentindo. As respostas de Maya eram rápidas demais, preparadas demais. Emma, vá lavar as mãos para o jantar, disse Marcus à filha de 6 anos. Depois que Emma saiu da sala, Marcus se aproximou de Maya. Onde você vai todas as noites? Para casa, Sr. Reed. Não foi isso que eu perguntei. Maya finalmente olhou para ele. Seus olhos escuros estavam firmes, quase divertidos. O que exatamente você está perguntando? Marcus sentiu-se frustrado. Nas salas de interrogatório, os suspeitos cederam sob pressão. Maya parecia ficar mais calma quando ele ficava mais agressivo. Você tem estado diferente ultimamente, reservada. Recusa-se a ir para casa comigo. Faz ligações que acha que eu não posso ouvir. Você está me observando muito de perto, disse Maya. Não era uma pergunta. Você trabalha na minha casa, cuida da minha filha. Tenho o direito de saber o que está acontecendo. Maya pegou seu capacete de bicicleta. Você tem, Sr. Reed, ou só quer controlar o que não entende? A pergunta pegou Marcus de surpresa. Ele esperava negativas, não psicologia. Não estou tentando controlar nada. Estou tentando proteger minha família. De quê? De mim. Maya caminhou em direção à porta. Sabe o que eu acho? Acho que você deveria me seguir amanhã se está tão curioso. Veja onde eu realmente vou. Marcus ficou olhando para ela. Você está me desafiando? Estou lhe dando permissão para descobrir a verdade. Maya abriu a porta. Mas aqui está o problema com a verdade, Sr. Reed. Às vezes, ela não é o que você espera. Ela deixou Marcus parado na porta, sentindo como se tivesse perdido uma discussão que nem sabia que estava tendo. Naquela noite, Marcus ligou para seu antigo parceiro, Tom Bradley. Preciso que você verifique os antecedentes de uma pessoa. É algo oficial? É pessoal, a babá da minha filha. Tom ficou em silêncio por um momento. Marcus, tem certeza disso? Apenas faça isso, Tom. Algo não está certo. O que Marcus não sabia era que Maya Johnson estava esperando há 18 meses para que ele suspeitasse. Tudo estava indo exatamente conforme o planejado. Na manhã seguinte, Maya chegou exatamente às 8 horas, como sempre. Ela preparou o café da manhã para Emma e a ajudou a se preparar para a escola. Marcus observava cada movimento dela. Dormiu bem, Sr. Reed? Maya perguntou enquanto preparava o lanche de Emma. Tudo bem. Marcus serviu o café. Sobre ontem? Você está se referindo a me seguir? Maya sorriu. Você decidiu seguir meu conselho? Marcus se sentiu encurralado. Se dissesse que sim, pareceria paranoico. Se dissesse que não, pareceria fraco. Ainda estou pensando nisso. Não pense muito. Você pode deixar passar algo importante. Emma entrou correndo na cozinha com a mochila. Maya, você pode me buscar na escola hoje? Desculpe, querida.
Seu pai vai buscá-la. Tenho um compromisso. Marcos percebeu como Maia disse isso. Não tenho recados ou tenho um compromisso. Apenas tenho um compromisso. Depois que Emma saiu para a escola, Marcos tentou uma abordagem diferente. Maia, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre por que você está sendo tão misteriosa. Sobre por que você não me diz aonde vai. Maia sentou-se à sua frente. Sr. Reed, em todos os seus anos no FBI, você já pensou que talvez não esteja fazendo as perguntas certas? Como assim? Você fica perguntando aonde eu vou, mas talvez a verdadeira pergunta seja o que eu encontro quando chego lá. Marcos sentiu o maxilar se contrair. Pare de brincar comigo. Não estou brincando. Você é que está. Maia se levantou. Quer saber o que eu faço? Siga-me. Quer continuar adivinhando? Continue fazendo as perguntas erradas. Ela pegou a jaqueta e se dirigiu para a porta. Maia, espere. Ela se virou. Sabe o que é engraçado, Sr. Reed? Você passou 20 anos fazendo as pessoas lhe contarem seus segredos, mas nunca aprendeu a perguntar a verdade. Depois que ela saiu, Marcos sentou-se na cozinha vazia, sentindo-se como se tivesse acabado de receber uma lição de sua própria funcionária. Naquela tarde, ele ligou para Tom novamente. Descobriu alguma coisa sobre Maia Johnson? Ainda estou trabalhando nisso. Mas, Marcos, talvez você devesse falar diretamente com ela. Eu tentei, ela fala em enigmas. Ou talvez ela seja mais inteligente do que você pensa. Marcos desligou o telefone, sentindo-se mais frustrado do que nunca. Maia estava certa sobre uma coisa. Ele iria segui-la no dia seguinte. Fosse qual fosse o jogo que ela estivesse jogando, ele iria ganhar. Marcos estacionou seu Ford Explorer a 2 quarteirões de sua casa às 16h30. Ele se sentia idiota se escondendo da própria babá, mas Maia o havia levado longe demais. Exatamente às 17 horas, Maia saiu pela porta da frente e subiu em sua bicicleta. Marcos ligou o motor e a seguiu à distância. 20 anos de treinamento no FBI entraram em ação. Ele ficou para trás, mudou de faixa e usou outros carros como cobertura. Maia pedalava pelo trânsito de Arlington, como se não tivesse ideia de que alguém a observava. Após 40 minutos, ela parou em um pequeno prédio comercial. A placa dizia Wilson & Associates, consultoria em políticas públicas. Marcos estacionou do outro lado da rua e observou Maia prender sua bicicleta a um poste. Ela entrou no prédio como se fosse dona do lugar. Através da janela do carro, Marcos a viu no saguão conversando com um homem negro na casa dos 50 anos. O homem usava terno e tinha cabelos grisalhos. Parecia mais um professor do que um advogado. Maia entregou-lhe algo pequeno, talvez um pendrive ou um dispositivo de gravação. O homem acenou com a cabeça e eles caminharam juntos em direção ao elevador. Marcos tirou fotos com seu celular, anotou o endereço e a descrição do homem em seu caderno. Velhos hábitos nunca morrem. Ele esperou 2 horas, mas Maia não voltou. Marcos imaginou que havia uma saída dos fundos que ele não conseguia ver da rua. Naquela noite, Emma perguntou onde Maia estava. Ela teve que sair mais cedo hoje, disse Marcos. Ela vai voltar amanhã? Sim, ela estará aqui amanhã. Mas Marcos não tinha mais certeza de nada. Maia trabalhava para uma empresa de consultoria? Ou ela estava se encontrando com advogados? Talvez ela estivesse planejando processá-lo por alguma coisa. Ele procurou Wilson & Associates online. O site falava sobre pesquisa de políticas baseadas em evidências e iniciativas de justiça social. O Dr. James Wilson era listado como o fundador. Ele tinha um doutorado em criminologia e havia trabalhado para o Departamento de Justiça. Marcos sentiu seu estômago revirar. O Departamento de Justiça significava a aplicação da lei federal. Significava pessoas que poderiam saber sobre sua carreira no FBI. Ele ligou para Tom mais uma vez. Tom,
Preciso dessa verificação de antecedentes agora. E preciso que você procure o Dr. James Wilson também. Marcos, o que está acontecendo? Apenas faça isso, por favor. Tudo bem, mas você me deve um jantar. Marcos desligou e ficou olhando para o telefone. 20 anos caçando criminosos, e agora ele se sentia como uma presa. Na manhã seguinte, Maya chegou às 8 horas com seu sorriso habitual. Bom dia, Sr. Reed. Como foi sua noite? Ótima. Marcos observou o rosto dela em busca de qualquer sinal de que ela soubesse sobre o dia anterior. Que bom. Espero que tenha encontrado o que estava procurando. Marcos quase deixou cair a xícara de café. Ela sabia. Ela definitivamente sabia. Tom ligou para Marcos ao meio-dia com uma notícia que fez seu sangue gelar. Sua babá não é apenas uma babá, Marcos. Maya Johnson tem mestrado em criminologia pela American University. Ela trabalhou para o Departamento de Justiça por 3 anos antes de pedir demissão para trabalhar com crianças. Marcos sentou-se com força na cadeira da cozinha. O que ela fazia no departamento? Análise de políticas, reforma da justiça criminal. Ela era boa nisso também. Foi promovida 2 vezes. Por que alguém com esse histórico quer ser babá? É o que estou me perguntando. Seu histórico salarial mostra que ela ganhava bem. Agora, ela está trabalhando pelo que você paga? Algo não bate certo. Depois que Tom desligou, Marcos se sentiu mal. Uma especialista em criminologia estava morando em sua casa há 18 meses, observando-o, ouvindo-o, cuidando de sua filha. Quando Maya voltou de buscar Emma na escola, Marcos estava esperando. Precisamos conversar, disse ele. Sobre o que, Sr. Reed? Sobre seu verdadeiro trabalho, sobre por que alguém com mestrado quer trocar fraldas e fazer sanduíches. Maya não pareceu surpresa. Você tem estado ocupado. Eu sei que você trabalhou para o Departamento de Justiça. Eu sei que você largou um bom emprego para trabalhar aqui. O que eu não sei é por quê. Emma entrou correndo na sala. Maya, podemos fazer biscoitos? Daqui a pouco, querida. Seu pai e eu estamos conversando. Marcos esperou até Emma sair. E então? Você quer saber por que estou aqui? Quer saber o que eu realmente faço? Maya sentou-se à sua frente. Então talvez você devesse se perguntar por que tem tanto medo das respostas. Não tenho medo de nada. Sério? Então por que você está me seguindo em vez de me perguntar diretamente? Marcos se sentiu preso novamente. Por que você não me dá respostas diretas? Eu te dei permissão para me seguir. Você escolheu espionar em vez de confiar. O que isso diz sobre você? Isso me diz que você está escondendo algo. Maya sorriu. Todo mundo esconde algo, Sr. Reed. A questão é se você está pronto para enfrentar o que vai descobrir. Ela se levantou e caminhou em direção à cozinha, onde Emma estava esperando. Maya, Marcos chamou-a. Ela se virou. Sim? Amanhã eu quero respostas diretas. Chega de jogos. Amanhã você terá exatamente o que está procurando. Mas lembre-se, você pediu por isso. Naquela noite, Marcos não conseguiu dormir. Ele ficava pensando nas palavras de Maya. O que ela estava escondendo? E por que ele sentia que era ele quem estava sendo investigado? Marcos passou a manhã investigando mais a fundo as finanças de Maya. Os registros bancários dela mostravam depósitos que não correspondiam ao salário de babá. Ela estava recebendo dinheiro de outro lugar. Quando Maya chegou ao trabalho, agiu como se nada tivesse mudado. Preparou o café da manhã para Emma, ajudou-a a se vestir e arrumou sua mochila. Papai usa palavras diferentes quando você não está aqui, disse Emma para Maya enquanto comia seu cereal. Marcos congelou. O que você quer dizer, querida? Você fala diferente, como quando está ao telefone com o tio Tom. Maya olhou para Marcos com interesse. Diferente como? Diferente mesmo, disse Emma, como palavras de adulto. Marcos sentiu seu rosto esquentar. Ele tinha tomado cuidado, mas talvez não o suficiente.
Crianças percebem tudo, disse Maia baixinho. Elas ouvem coisas que os adultos acham que elas não ouvem. Depois que Emma saiu para a escola, Marcos confrontou Maia diretamente. Eu sei que você está sendo paga por outra pessoa. Eu sei que você tem dinheiro que não vem de mim. Você sabe? Perguntou Maia. Sim, e quero saber quem está pagando você e por quê. Maia serviu-se de uma xícara de café. Senhor, Reed, você acha que sou a única pessoa sendo vigiada nesta casa? O que isso significa? Significa que talvez você devesse se perguntar quem realmente está sendo investigado aqui. O telefone de Marcos tocou. Era Tom. Marcos, precisamos conversar. Você pode se encontrar comigo para almoçar? Você não pode me dizer pelo telefone? Não sobre isso. Encontre-me no Murphy's Diner ao meio-dia. Marcos desligou e olhou para Maia. Ela o observava com a mesma expressão calma. Mas notícias? Ela perguntou. Ainda não sei. Bem, quando você descobrir, lembre-se de uma coisa. A verdade funciona nos dois sentidos. Você está investigando minha vida há semanas. Você já pensou que alguém pode estar investigando a sua? Marcos sentiu um frio. Do que você está falando? Estou falando do fato de que você não é o único com perguntas, Sr. Reed. E você não é o único com respostas. Maia pegou sua jaqueta. Volto para buscar a Emma às 3. Tente não se preocupar muito com coisas que você não pode controlar. Depois que ela saiu, Marcos sentou-se em sua casa vazia, sentindo como se as paredes estivessem se fechando. Maia estava certa sobre uma coisa. Ele estava sendo vigiado. Mas por quem? E por quê? Ao meio-dia, ele dirigiu até o Murphy's Diner para encontrar Tom, sabendo que qualquer coisa que seu antigo parceiro tivesse a lhe dizer iria piorar tudo. Tom já estava esperando no Murphy's Diner quando Marcos chegou. Seu antigo parceiro parecia nervoso. Você não vai gostar disso, disse Tom antes mesmo de Marcos se sentar. Apenas me diga. Maia Johnson fez perguntas sobre você no Departamento de Justiça há 3 meses. Ela perguntou sobre seu histórico de serviço, seus casos, sua aposentadoria. Marcos sentiu seu estômago revirar. Que tipo de perguntas? Profissionais. Ela tinha acesso legítimo por meio de suas credenciais de pesquisa. Mas, Marcos, ela perguntou especificamente sobre você antes mesmo de começar a trabalhar para você. Isso é impossível. Eu a contratei por meio de uma agência de babás. Você contratou? Ou ela se candidatou ao emprego? Marcos pensou. Maia tinha sido a única candidata que parecia perfeita. Ela tinha ótimas referências, a experiência certa e estava disponível imediatamente após a morte de Sarah. Ela me escolheu, disse Marcos baixinho. Parece que sim. E tem mais. O doutor James Wilson, o cara com quem ela tem se encontrado, ele é especialista em estudar preconceito na aplicação da lei. Publicou artigos sobre discriminação racial e má conduta policial. Marcos se sentiu mal. Eles estão me estudando. É o que parece. Maia tem documentado algo e agora está reportando a Wilson. Documentando o quê? Tom se inclinou para a frente. É isso que precisamos descobrir. O que você disse na presença dela? O que você fez? Marcos tentou se lembrar. 18 meses de conversas casuais, telefonemas, interações com Emma. Ele teria dito algo errado? Teria revelado algo que não deveria? Preciso tirá-la da minha casa, disse Marcos. Você não pode demiti-la sem motivo. Se isso for algum tipo de projeto de pesquisa, eles terão advogados. Então o que eu faço? Tenha cuidado. Cuidado com o que diz. E Marcos, pense por que eles escolheram você. De todos os agentes aposentados do FBI na área, por que você? Marcos dirigiu para casa sentindo que sua vida estava desmoronando. Quando chegou, Maia estava na cozinha com Emma, ajudando-a com o dever de casa. Como foi o almoço com Tom? Perguntou Maia. Marcos olhou para ela. Bem, que bom.
Espero que você tenha obtido as respostas que procurava. Emma ergueu os olhos da folha de matemática. Maya, por que o papai está triste? Às vezes, os adultos se preocupam com coisas que não podem controlar, querida. Maya olhou diretamente para Marcus. Mas a boa notícia é que a maioria dos problemas tem solução. Você só precisa estar disposto a enfrentá-los. Marcus foi para o quarto e fechou a porta. Ele precisava pensar. Precisava descobrir o que Maya sabia sobre ele e como impedi-la de usar isso contra ele. Mas, no fundo, ele já sabia que era tarde demais. Na manhã seguinte, Maya entrou na casa de Marcus como se fosse dona do lugar. Sua atitude havia mudado completamente. Ela não estava mais se escondendo. Precisamos conversar, disse Marcus. Sim, precisamos mesmo. Maya sentou-se à mesa da cozinha. Mas desta vez, eu vou fazer as perguntas. Marcus sentiu o chão tremer sob seus pés. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim? Você está me investigando há semanas. Agora é a minha vez. Você trabalha para mim. Eu trabalho? Ou você apenas paga parte do meu salário? Maya pegou um caderno. Vamos começar com algo simples. Conte-me sobre o seu tempo em Detroit. Marcus congelou. Ele nunca tinha mencionado Detroit para Maya. Nunca. Como você sabe sobre Detroit? Eu sei muitas coisas, Sr. Reed. Sei das queixas por uso excessivo da força. Sei do caso que foi arquivado. Sei por que você realmente foi transferido para Washington. Esses registros são confidenciais. São mesmo? Ou você só espera que sejam? Marcus se levantou. Não tenho que responder às suas perguntas. Não, você não precisa. Mas talvez queira. Porque a alternativa é eu responder por você. O que isso significa? Maya fechou o caderno. Significa que passei os últimos 18 meses documentando tudo. Todas as conversas. Todas as ligações que você achava que eu não podia ouvir, todos os comentários sobre certos tipos de pessoas que você fez quando achava que eu não estava ouvindo. Marcus sentiu as pernas fraquejarem. Você não pode gravar conversas na minha casa. Não posso? Você leu seu contrato de trabalho, Sr. Reed? Aquele que você assinou sem ler as letras miúdas? Marcus tentou se lembrar de ter assinado papéis quando contratou Maya. Ele estava desesperado por ajuda com Emma depois que Sarah morreu. Ele assinou tudo o que a agência colocou na sua frente. O que você quer? Perguntou ele. Quero que você se sente e ouça. Porque pela primeira vez em 18 meses vou lhe contar a verdade. Marcus sentou-se. Não tinha escolha. Meu nome é Doutora Maya Johnson Williams. Sou doutora em criminologia. Trabalhei para o Departamento de Justiça por 5 anos, estudando má conduta policial. E você, Sr. Reed, é meu objeto de pesquisa. Objeto de pesquisa? Você foi recomendado por seus ex-colegas como um exemplo típico da atitude da velha guarda da polícia. Eles disseram que você seria perfeito para o meu estudo sobre como o preconceito racial persiste após a aposentadoria. Marcus se sentiu como se tivesse levado um soco. Meus colegas me recomendaram? Eles disseram que você era honesto em suas opiniões. Disseram que você falaria livremente se se sentisse seguro. E eles estavam certos, não estavam? Marcus encarou Maya do outro lado da mesa da cozinha. Tudo o que ele pensava saber estava errado. Você tem mentido para mim por 18 meses, disse ele. Tenho feito meu trabalho, assim como você fez o seu quando estava no FBI. Meu trabalho era prender criminosos. Era? Ou era traçar o perfil de pessoas que se pareciam comigo e presumir que eram culpadas? Marcus sentiu a raiva crescer. Eu nunca tracei o perfil de ninguém. Maya abriu seu caderno. 15 de outubro do ano passado. Você disse ao Tom ao telefone que a razão pela qual o crime estava aumentando no sudeste de Washington era porque certas comunidades não respeitam a autoridade. Você se lembra dessa conversa? Marcus lembrava-se. Ele estava falando sobre violência de gangues, mas ouvir isso repetido soava diferente.
Não foi isso que eu quis dizer. O que você quis dizer? Eu quis dizer membros de gangues, criminosos. Mas você disse certas comunidades. Quais comunidades, senhor? Reed? Marcus sentiu-se encurralado. Você sabe o que eu quis dizer. Eu sei, esse é o problema. Maya virou uma página. 3 de dezembro. Você disse a Emma que ela deveria ter cuidado com aquelas crianças no parquinho. Quando ela perguntou quais crianças, você disse as que parecem problemáticas. Emma perguntou como você sabia que alguém parecia problemático. Você disse experiência. Eu estava tentando proteger minha filha. De crianças de 6 anos? Ou de crianças que pareciam comigo? Marcos se levantou. Você está distorcendo minhas palavras. Estou? Ou estou apenas repetindo exatamente o que você disse? Isso é ilegal. Você não pode gravar pessoas sem permissão. Eu tenho permissão. Seu contrato de trabalho me deu consentimento para documentar interações para fins de garantia de qualidade. Você assinou. Marcos sentiu-se mal. Garantia de qualidade para quê? Para a minha pesquisa sobre preconceito implícito em agentes da lei aposentados. Você tem sido o caso de estudo perfeito. Quantos outros existem? Você é o primeiro a chegar tão longe. A maioria das pessoas percebe mais cedo ou muda de comportamento assim que percebe que está sendo observada. Mas eu não mudei. Não, você não mudou. Você ficou mais à vontade. Você confiou em mim. Você começou a dizer coisas que nunca diria em público. Marcos sentou-se novamente. O que você vai fazer com isso? Vou publicar. Seu nome será alterado, mas os dados serão usados para treinar outros pesquisadores e policiais. Você vai arruinar minha vida. Vou arruinar? Ou vou apenas mostrar às pessoas quem você realmente é? Marcos olhou para Maya e percebeu que, pela primeira vez na vida adulta, estava completamente impotente. Maya enfiou a mão na bolsa e tirou uma pasta grossa. Ela espalhou papéis pela mesa da cozinha de Marcos, como se estivesse apresentando provas em um tribunal. 18 meses de documentação, disse ela. Gravações de áudio, observações escritas, cópias de e-mails, capturas de tela de mensagens de texto. Marcos ficou olhando para os papéis. Suas próprias palavras o encaravam. Você copiou meus e-mails? Os que você enviou do computador de casa enquanto eu estava lá. O contrato de trabalho também cobre isso. Maya apontou para uma transcrição. Isso é do seu e-mail para Tom no mês passado. Você escreveu, esses novos programas de treinamento em diversidade são apenas politicamente corretos levados ao extremo. Na minha época, sabíamos identificar problemas sem precisar de um manual. Essa é uma conversa privada, sobre políticas públicas e sobre sua opinião sobre treinamentos criados para evitar exatamente os preconceitos que você demonstra todos os dias. Ela virou para outra página. Isso é de uma ligação com seu irmão. Você disse, Maya é uma das boas, mas não dá para confiar que a maioria delas realmente se importe com crianças brancas. Marcos sentiu o rosto arder. Eu estava falando sobre babás. Estava mesmo? Ou estava falando sobre mulheres negras? Maya mostrou mais papéis para ele. Aqui está onde você disse a Emma que o amigo dela, Jamal, provavelmente vinha de um lar desestruturado, porque crianças assim geralmente vêm. Aqui está onde você presumiu que o motorista de entrega latino estava no país ilegalmente. Aqui está onde você disse ao Tom que a razão pela qual se mudou para Arlington foi para fugir dos problemas urbanos. Pare, disse Marcos. Ainda não terminei. Aqui está onde você disse que o movimento Black Lives Matter era terroristas que odeiam a polícia. Aqui está onde você disse que os beneficiários da Previdência Social deveriam ser submetidos a testes de drogas porque sabemos que tipo de pessoas abusam do sistema. Marcos colocou a cabeça entre as mãos. Você tirou tudo do contexto. Eu tirei?
Porque eu tenho as gravações completas, todas as conversas, todo o contexto, e todas mostram o mesmo padrão. Maya se inclinou para a frente. A pior parte não é o que você diz sobre pessoas como eu, Sr. Reed. É como você diz isso na frente da Emma. Ela está aprendendo com você que é normal julgar as pessoas pela raça. Eu amo minha filha. Eu sei que você ama, mas amor não é suficiente se você está ensinando ela a odiar. Marcos ergueu os olhos. O que você quer de mim? Nada. A pesquisa está concluída, o artigo está escrito, está sendo revisado por revistas acadêmicas neste momento. Quanto tempo até ser publicado? 6 meses, talvez menos. Marcos percebeu que sua vida como ele conhecia estava acabada. Marcos pegou os papéis da mesa. Vou processar você, vou mandar prender você. Maya não se moveu. Por quê? Tudo o que fiz foi legal. Você assinou o contrato. Você deu consentimento. Eu não sabia o que estava assinando. Isso não é problema meu, é problema seu. Marcos andava de um lado para o outro na cozinha. Quanto você quer? Eu pago para você destruir isso. Não quero seu dinheiro, Sr. Reed. Todo mundo quer dinheiro. Diga o preço. Maya se levantou. Você acha que isso é por dinheiro? Você acha que passei 18 meses da minha vida documentando seus preconceitos para poder chantageá-lo? Então o que você quer? Quero mudar a forma como os policiais são treinados. Quero mostrar a outros pesquisadores como é o preconceito inconsciente na vida real. Quero usar o seu caso para ajudar outros policiais a reconhecerem seus próprios problemas. Marcos parou de andar de um lado para o outro. Meu caso? Você não é único, Sr. Reed. Existem milhares de policiais aposentados que pensam exatamente como você. A diferença é que eu tenho provas de como você pensa. Eu servi meu país por 20 anos. E você passou 20 anos fazendo suposições sobre as pessoas com base na cor da pele delas. Seu serviço não apaga isso. Marcos sentou-se pesadamente. O que vai acontecer quando isso for publicado? O estudo será anônimo, mas qualquer pessoa que conheça você reconhecerá os detalhes. Seu trabalho como consultor provavelmente acabará. Outros pais podem não querer que seus filhos se aproximem de Emma. Você está destruindo minha família. Estou mostrando às pessoas quem você realmente é. O que você faz com essa informação é problema seu. Marcos olhou para os papéis espalhados sobre a mesa. E Emma, ela ama você. Eu também a amo. É por isso que documentei como suas atitudes a afetam. Ela merece mais do que aprender que o preconceito é normal. Eu não tenho preconceito. Maya reuniu seus papéis. Sr. Reed, negar não vai ajudá-lo agora. A pesquisa está concluída. As evidências foram coletadas. O artigo será publicado, quer você aceite ou não. E se eu mudar? E se eu procurar ajuda? Então você será um pai melhor para Emma. Mas isso não mudará o que você já disse e fez. Maya colocou a pasta de volta na bolsa. O processo de revisão acadêmica leva 6 meses. Use esse tempo com sabedoria. Ela caminhou em direção à porta, depois parou. Mais uma coisa. Vou continuar trabalhando aqui até Emma começar a primeira série no mês que vem. Ela não deve pagar pelos seus erros. Depois que Maya saiu, Marcos ficou sozinho com a realidade de que sua antiga vida havia acabado. 6 meses depois, o mundo de Marcos desabou exatamente como Maya havia previsto. O artigo de pesquisa foi publicado no Journal of Criminal Justice Studies. O título era Estudo de Caso, Preconceito Racial Persistente em um Agente Federal Aposentado. O nome de Marcos foi alterado para Sujeito R, mas os detalhes eram específicos o suficiente para que qualquer pessoa que o conhecesse reconhecesse a história. Em uma semana, Marcos perdeu seu contrato de consultoria com a Patriot Security Solutions. O diretor de RH da empresa ligou pessoalmente. Marcos, não podemos ter alguém associado a esse tipo de pesquisa representando nossa empresa. Sinto muito. Tom ligou no mesmo dia. Marcos, as pessoas estão falando. Todos sabem que é você.
Do que estão dizendo? Estão dizendo que sempre souberam que você tinha problemas com minorias, mas ninguém queria lidar com isso enquanto você estava na ativa. Marcos se sentiu mal. Você sabia? Todos nós sabíamos, Marcos. Só esperávamos que você mantivesse isso em segredo depois de se aposentar. A pior parte foi explicar para a Emma. Ela tinha 7 anos e fazia perguntas difíceis. Por que você não trabalha mais, papai? Estou dando um tempo. Maia disse que você falou coisas ruins sobre pessoas que se parecem com ela. Marcos sentiu seu mundo desmoronar. O que mais Maia te contou? Ela disse que você precisa aprender a ser mais gentil com pessoas diferentes. Ela disse que é por isso que não pode mais trabalhar para nós. Você sente falta dela? Sim, ela era gentil comigo mesmo quando você não era gentil com ela. Marcos percebeu que sua filha vinha observando ele tratar Maia mal há meses. Emma tinha aprendido que era normal que pessoas brancas fossem rudes com pessoas negras. A pesquisa ganhou repercussão nacional quando Maia apresentou suas descobertas em uma conferência sobre reforma policial. A CNN a entrevistou sobre como o preconceito racial continua após a aposentadoria. Marcos assistiu à entrevista na sala de estar. Maia parecia profissional e confiante ao explicar sua metodologia. O sujeito demonstrou padrões consistentes de discriminação racial e pensamento preconceituoso, disse Maia. Mais preocupante foi como essas atitudes influenciaram sua interação com sua filha pequena. O entrevistador perguntou: o que as agências policiais devem aprender com isso? Que a aposentadoria não cura o preconceito. Os policiais precisam de treinamento contínuo e responsabilidade ao longo de suas carreiras. Marcos desligou a TV. Seu telefone tocou o dia todo com repórteres querendo ouvir sua versão da história. Ele não atendeu. Emma entrou na sala. Papai, por que você está sempre triste agora? Marcos puxou a filha para perto. Pela primeira vez, ele se perguntou se talvez Maia estivesse certa sobre tudo. 3 meses após a entrevista na CNN, a pesquisa de Maia se tornou parte de um debate nacional sobre a reforma policial. O FBI anunciou novos programas de treinamento para policiais que estão se aposentando. O diretor de treinamento citou diretamente o estudo de Maia. Não podemos mais presumir que o preconceito acaba quando o distintivo é tirado. Marcos assistiu ao anúncio no noticiário, enquanto tomava café da manhã sozinho. Emma estava passando mais tempo com a avó agora. A mãe de Sarah nunca gostou de Marcos, e a pesquisa lhe deu munição. Sempre soube que havia algo errado com ele, disse ela a Emma durante uma de suas visitas semanais. Sua mãe era boa demais para ele. O telefone de Marcos vibrou com uma mensagem de Tom. Estão nos obrigando a fazer um treinamento sobre preconceito. Muito obrigado. Outros ex-colegas não foram tão educados. Marcos recebeu e-mails e mensagens de voz furiosos, culpando-o por fazer todos os agentes aposentados do FBI parecerem ruins. Você deveria ter ficado de boca fechada, escreveu um ex-parceiro. Agora todos nós temos que provar que não somos racistas por sua causa. O pior momento chegou quando Emma perguntou: Papai, você realmente disse coisas ruins sobre pessoas negras? Marcos não sabia como responder. É complicado, querida. Maia disse que não é complicado. Ela disse que ser mal com as pessoas por causa da cor da pele delas é sempre errado. Quando Maia te disse isso? Quando perguntei por que você não gosta mais dela? Marcos percebeu que Maia estava protegendo Emma, mesmo enquanto documentava seu comportamento. Ela explicou as coisas de uma maneira que uma criança de 7 anos pudesse entender, sem fazer Marcos parecer um monstro. A pesquisa apareceu em manuais de treinamento da polícia em todo o país. As academias de polícia usaram como exemplo de como funciona o preconceito inconsciente. Marcos se tornou uma ferramenta de ensino sem sua permissão. Maia deu entrevistas para revistas policiais e revistas acadêmicas.
Ela nunca mencionou Marcos pelo nome, mas sempre enfatizou o mesmo ponto. O preconceito não se trata apenas de pessoas más fazendo escolhas ruins. Trata-se de pessoas boas que nunca examinaram suas suposições. Marcos começou a ver um terapeuta depois que Emma perguntou por que ele estava sempre zangado. Eu não estou zangado, disse ele ao Dr. Peterson durante a primeira sessão. Então por que você veio aqui? Porque minha filha acha que eu odeio pessoas negras. Você odeia? Marcos ficou em silêncio por um longo tempo. Eu não sei mais. Pela primeira vez na vida, Marcus Reed admitiu que poderia estar errado sobre algo importante. 8 meses após a publicação da pesquisa, Marcus havia chegado ao fundo do poço. Ele estava falido, sozinho e com raiva de todos, inclusive de si mesmo. O Dr. Peterson, seu terapeuta, deu-lhe um ultimato durante a sessão semanal. Você pode continuar culpando Maya por arruinar sua vida ou pode começar a assumir a responsabilidade por suas ações. Mas não pode fazer as duas coisas. Ela me armou uma cilada. Ela armou, ou apenas documentou o que você já pensava e dizia. Marcos estava em terapia há 3 meses, mas ainda lutava em todas as sessões. Ela mentiu para mim. Sobre o quê? Ela mentiu sobre suas palavras? Ela inventou essas gravações? Não, mas... Marcos, sua filha está passando a maior parte do tempo com a avó porque tem medo da sua raiva. Isso também é culpa da Maya? Naquela noite, Marcos ligou para a cunhada. Posso ver a Emma neste fim de semana? Não acho que seja uma boa ideia, Marcos. Ela tem tido pesadelos com você gritando. Eu nunca gritei com a Emma. Não, mas ela ouviu você gritando com a Maya. Ela ouviu você usar palavras que ela não entendia, mas sabia que eram ruins. Marcos desligou e ficou olhando para a casa vazia. Ele havia perdido o emprego, a reputação e agora a filha. Na semana seguinte, a doutora Peterson sugeriu algo diferente. Há um centro comunitário que trabalha com jovens em situação de risco. Eles precisam de voluntários. Não vou trabalhar com criminosos. São crianças, Marcos. A maioria deles são negros e latinos que precisam de modelos positivos. Eles não vão querer você lá. Talvez seja exatamente por isso que você precisa estar lá. Marcos começou a trabalhar como voluntário no Centro Comunitário Riverside, 3 dias por semana. A diretora, Sra. Williams, era uma mulher negra na casa dos 50 anos que sabia exatamente quem ele era. Então você é o agente do FBI da pesquisa, disse ela no primeiro dia. Sim, senhora. Ótimo. Então você sabe que tem trabalho a fazer. Marcos passou o primeiro mês ajudando as crianças com os deveres de casa e aprendendo seus nomes. Aos poucos, começou a vê-las como indivíduos, em vez de estereótipos. Devon, de 10 anos, lembrava-lhe Emma, inteligente, curiosa e cheia de perguntas. Maria, de 15 anos, tinha 2 empregos para ajudar a família a pagar o aluguel. Após 2 meses, Marcos percebeu que algo havia mudado. Ele não tinha mais medo dessas crianças. Na verdade, estava ansioso para vê-las. O Dr. Peterson percebeu a diferença. O que você acha do centro comunitário? Essas crianças são incríveis. Elas trabalham mais do que a maioria dos adultos que conheço. E como você se sente em relação a si mesmo? Marcos ficou em silêncio por um momento. Como se talvez eu estivesse errado sobre muitas coisas. Foi a primeira coisa honesta que ele disse na terapia. 1 ano após a publicação da pesquisa, Maya recebeu uma ligação que a surpreendeu. Doutora Johnson Williams, aqui é Marcus Reed. Gostaria de saber se poderíamos nos encontrar. Maya ficou em silêncio por um momento. O que o senhor quer, Sr. Reed? Quero pedir desculpas e quero lhe perguntar uma coisa. Eles se encontraram em uma cafeteria no centro de Washington. Marcus parecia diferente. Mais magro, mais velho, mas de alguma forma mais calmo. Tenho trabalhado em um centro comunitário, disse ele, aprendendo sobre as crianças que eu costumava julgar. Como está indo? Difícil, mas bom. Marcus mexeu o café. Agora entendo o que você estava tentando me mostrar. Entende?
As crianças com quem sou voluntário não são criminosas nem problemáticas. São apenas crianças que precisam de ajuda. E eu passei 20 anos presumindo o pior sobre pessoas que se pareciam com elas. Maya assentiu. O que você queria me perguntar? O governo federal está iniciando um novo programa. Um treinamento para policiais que querem trabalhar nas comunidades que eles policiam. Eles me pediram para participar. Por que eles pediram a você? Por causa da sua pesquisa. Eles querem alguém que possa admitir que estava errado e mostrar aos outros como mudar. Maya recostou-se. O que você faria? Contaria minha história. Mostraria aos policiais as gravações do que eu disse. Ajudaria-os a reconhecer seus próprios preconceitos antes que eles machucassem as pessoas. Isso seria difícil para você. Sim, mas talvez seja esse o objetivo. Maya estudou o rosto de Marcos. E a Emma? Ela mora principalmente com a avó, mas agora jantamos juntos uma vez por semana. Ela tem orgulho de eu trabalhar com crianças no centro. E o que você sente por mim? Marcos ficou em silêncio por um longo tempo. Odeio que você estivesse certa. Mas sou grato por você se importar o suficiente para me mostrar a verdade. Maya pegou o celular e mostrou um artigo a Marcos. Estou começando um instituto de treinamento. Usamos estudos de casos reais para ensinar reconhecimento de preconceitos. Como o meu. Sim, mas precisamos de pessoas que possam falar por experiência própria. Pessoas que possam admitir que mudaram. Marcos leu o artigo. Você quer que eu trabalhe para você? Quero que você trabalhe comigo. Há uma diferença. Emma ficaria orgulhosa disso? Por que você não pergunta a ela? Naquela noite, Marcos ligou para Emma. Querida, o que você acharia se o papai trabalhasse com Maya novamente? Para ajudar outras pessoas a serem mais gentis? Sim, acho que seria bom, papai. Maya sempre disse que você poderia ser melhor se tentasse. Marcos sorriu pela primeira vez em meses. Talvez a redenção fosse possível, afinal. 2 anos após a publicação da pesquisa de Maya, Marcos estava diante de uma sala cheia de policiais no Centro Nacional de Treinamento Policial. Meu nome é Marcus Reed. Sou o sujeito do estudo sobre preconceito da doutora Johnson Williams. Estou aqui para contar a vocês como eu estava errado sobre tudo. Os policiais pareciam desconfortáveis. Alguns cochichavam entre si. Por 20 anos, achei que era um bom policial. Achava que era justo. Achava que estava protegendo as pessoas. Marcos clicou no próximo slide. Mas eu estava fazendo suposições sobre as pessoas com base na cor da pele delas todos os dias. Ele reproduziu trechos das gravações de Maya. Sua própria voz encheu a sala, fazendo comentários racistas que ele achava que eram privados. Sou eu falando sobre certas comunidades e aquelas pessoas. Sou eu ensinando minha filha que é normal ter medo de crianças negras. Após a apresentação, uma jovem policial levantou a mão. Como você mudou? Fui pego. E então recebi ajuda. Mas, principalmente, comecei a ouvir as pessoas que eu julgava. Maya, que agora era diretora do Instituto Reed Johnson para reconhecimento de preconceitos, observava do fundo da sala. Ela batizou o instituto com o nome dos dois para mostrar que a redenção era possível. Após o treinamento, Marcos dirigiu para casa em Arlington. Emma, agora com 9 anos, estava esperando por ele com o dever de casa. Como foi o trabalho hoje, papai? Bom, querida, ajudei alguns policiais a aprenderem a ser melhores no trabalho. Como Maya ajudou você? Sim, como Maya me ajudou. Emma sorriu. Estou orgulhosa de você por aprender coisas novas. Marcos ajudou Emma com o dever de matemática e depois preparou o jantar. A casa deles agora era menor. Ele havia vendido a casa grande e usado o dinheiro para criar um fundo para a faculdade das crianças do centro comunitário. Naquela noite, Maya ligou para saber como estavam. Era a conversa semanal sobre o instituto. Como foi a apresentação? Difícil, mas boa. Acho que alguns deles me ouviram. E como você está?
Marcos olhou para Emma, que estava lendo no sofá. Melhor. Não perfeita, mas melhor. Perfeição não é o objetivo, Marcos. Crescimento é. Depois que Maia desligou, Marcos refletiu sobre o quanto havia mudado. Ele havia perdido sua antiga vida, mas ganhou algo mais valioso: a capacidade de ver seus erros e trabalhar para corrigi-los. Emma ergueu os olhos do livro. Papai, você está feliz agora? Marcos pensou sobre isso. Estou aprendendo a ser, querida. Todos os dias estou aprendendo a ser melhor. Lá fora, o sol se punha sobre Arlington. Lá dentro, um pai e uma filha estavam construindo um novo tipo de família, baseada na honestidade, no crescimento e na compreensão de que errar não é o fim da história. É o começo de uma história melhor.